falha apenas, Você costuma beber água com frequência durante o dia? Se você bebe água só quando sente a boca seca, saiba que a sede é o último sinal, quase um pedido de socorro, que o corpo dá quando está desidratado. Se você ignora a recomendação e bebe pouca água, provavelmente deve se sentir cansado ou tem lábios ressecados. Estes são apenas alguns dos sinais desagradáveis que o corpo dá quando está desidratado. Atento ao tema, o deputado Bruno Ganem, do Podemos, é autor do projeto de lei 1332 de 2019, que pretende instituir a campanha Água Mais Vida e visa conscientizar a população sobre a importância da água para a saúde. Está no ar mais um programa em discussão e para falar mais sobre este assunto eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp o doutor José Marcelo Natividade, que é endocrinologista e metabologista. Doutor, muito bem-vindo aqui à Rede Alesp. Muito obrigado por esse convite, viu? Especialmente para falar desse assunto aí, né, doutor, que é importante. É vital, né? Eu diria que é a nossa fonte da vida, né? Se você observar, o nosso planeta, ele está coberto em termos de água 70%. Desse, apenas 4% é potável, não é? Então, a água por si só é um bem muito valioso. O nosso corpo, nós precisamos de água para tudo, não é? Você tem uma ideia, Tarina, do nosso corpo, 70% do peso dele é de água, não é? 70%? 70%. Numa criança, vai de 74% a 84% de água. Então, você vê que nosso peso praticamente é um peso, né, hídrico, é de água mesmo, né? Claro que essa água, ela está no compartimento intracelular e no extracelular, não é? O que é? No intracelular, essa é a água que estão lá naquelas organelas, né, das células. Tal. O extracelular, ele engloba alguns volumes. Então, ele vai englobar aí o plasma sanguíneo, ele vai englobar aquele líquidozinho que fica entre as célulazinhas intersticiais, vai englobar a saliva, não é? Então, você vê que ele é muito importante, não é? Para você ter uma ideia, do nosso líquido extracelular, né, o plasma corresponde em apenas de 4 a 20%. Entendeu? Perdão, em torno de 20%, que seria de 2 a 4 litros. O resto está entre as células, essas organelas. Então, ele é fundamental, né? Para que é fundamental a água? Para resfriamento, para algumas reações metabólicas, não é? Para você eliminar toxinas, absorver vitaminas. Então, ela é fundamental e a gente dá muito pouca importância a isso, né? Hoje tem aplicativos que você coloca para lembrar de tomar água, que você acaba esquecendo, né? Então, eu acho que assim, é um santo remédio. Melhora a pele, vocês mulheres com a pele mais, quer dizer, assim, quando perde o turgor, é a água que vai te dar o turgor, não é? Então, é muito importante. Inclusive, bom, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os benefícios da água aí, quer dizer, para as pessoas de casa compreenderem, né, a importância desse santo remédio, como o senhor mesmo coloca. E a gente resolveu, então, fazer esse programa justamente porque nós temos um projeto de lei, que é o 1332, eu queria reforçar, de 2019, do deputado Bruno Ganem, do Podemos, que pretende, então, instituir uma campanha, que é a campanha Água Mais Vida, que vem justamente com essa função de orientar, né, as pessoas, a população, da importância, dos benefícios que a água traz aí para a saúde. Quer dizer, a gente está falando já de uma política pública, né, doutor? Quer dizer, o brasileiro, ele bebe água? Quer dizer, as pessoas, elas têm noção, o senhor como médico, como que o senhor avalia isso? As pessoas sabem o quanto isso é vital e importante para a saúde delas? Eu acho que o brasileiro, em si, ele sabe muito pouco sobre a importância vital da água, né? As pessoas, eu vejo no consultório, pouca gente bebe água, né? As pessoas tomam café, tomam refrigerantes, não é? Sucos, mas a água em si mesmo, a água simples e pura, pouca gente toma, não é? Não tem esse hábito, né? E, doutor, não existe um substituto para a água, né? Quer dizer, eu já vi gente assim, não gosto de tomar água, vou tomar um chá, vou tomar um suco e fico o dia inteiro tomando qualquer tipo de líquido menos a água. Quer dizer, não existe um substituto, né? Bom, é que a água está no seu estado pleno, né? Quer dizer, claro que se hidratar, você pode se hidratar não só pela água, mas também pelos chás e tudo mais. Mas só que quando você coloca
um outro líquido que não seja água pura, você está também ingerindo algumas outras substâncias, que podem ser boas ou não, não é? Por exemplo, você vai tomar chá o dia inteiro, ele tem cafeína em vez da água. Então, ele não é tão saudável quanto a água, não é? E a água tem minerais, né? Tem minerais, exatamente. Quer dizer, ela não tem sabor, ela é transparente, mas acho que as pessoas esquecem de que existe ali toda uma composição, inclusive esses minerais que fazem cumprem um papel aí na nossa fisiologia. Exatamente. Né? Ela tem sódio, ela pode ter cálcio, ela pode ter potássio, entendeu? Então, ela traz uma série de benefícios. Claro, você vai falar, mas Marcelo, mas só a água que a gente bebe, está na garrafinha, tem isso? Não, provavelmente a água que vai fazer o chá também tem, né? Mas eu acho que a água é muito mais prática, você está sempre à mão. Você está em todo lugar, você pode tomar um copo d'água em qualquer lugar, né? Quer dizer, ou uma garrafinha você levar. Já esses outros líquidos, você tem que ter, enfim, alguma coisa que te forneça, você não tem à disposição isso, né? Eu acho que o hábito de beber água, ele é muito importante porque o teu rim funciona melhor, o teu metabolismo funciona melhor. Inclusive, puxando o gancho do metabolismo, doutor, a água auxilia de alguma maneira no emagrecimento? A água, ela ajuda no metabolismo de alguma maneira? Sim, a água, quando você toma bastante água, você sabe que todo mundo fala assim, precisa tomar 2,5 litros de água por dia. É verdade, mas essa água, na realidade, ela não vem assim toda de você beber, quer dizer, você não vai ingerir esses 2,5 litros em geral. A água assim, do nosso corpo, ele tem 3 fontes. Tem a água líquida, quer dizer, provavelmente que você vai ingerir, tem a água dos alimentos e tem a água das reações metabólicas. Quer dizer, do seu consumo hídrico ao longo do dia, 14% vem das reações metabólicas, reações de proteínas, carboidratos, né, gorduras, entendeu? Que também fornecem água. Então, se você toma bastante água, você gera mais reações metabólicas, entendeu? Então, melhora o corpo como um todo. Assim, eu falo que a água é quase um detox, né? O organismo, ele agradece muito, né? E o fato de você lembrar de tomar uma coisa tão simples e relativamente barato, não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Doutor, o senhor pontuou 2,5 litros. Quer dizer, esse é um padrão aí. Quantos copos, mais ou menos, uma pessoa precisa tomar por dia? E isso depende também do peso da pessoa. Eu já ouvi dizer que dependendo da quantidade de gordura corporal que a pessoa tem, ela tem um correspondente ali de água. Como que a gente poderia explicar um pouquinho, né, para quem nos assiste, qual seria o ideal aí, a quantidade por dia? Então, o que vai variar, a não ser, quer dizer, fora o peso e tudo mais, também é o ambiente que você está. Você está num ambiente com ar-condicionado, você está sem fazer exercício e tudo mais, você pode consumir ali, de água mesmo, líquido, em torno de um dia, de 1,5 litro, por aí, 1,8 e tal. Se você está num ambiente que tem já uma temperatura elevada e fazendo um grande tipo de exercício qualquer, aeróbico, que você está suando, né? Então, você tem que aumentar de 4 a 5 vezes esse volume hídrico consumido, tá? Então, dependendo da estação do ano aí, estação do ano, exatamente. Inverno ou verão. Inverno, verão, se você está sedentário, se você está paradinha, se está correndo, fazendo alguma atividade, isso ele vai junto com esse balanço hídrico, né? E claro, se uma pessoa ela pesa 120 quilos, 130 quilos, ela precisa de mais água, porque ela vai também transpirar mais, ela vai perder mais, não é? Ela vai perder mais água também pela ventilação pulmonar, não é? Então, quer dizer, claro que esse volume ele é dinâmico, né? Ele varia dia a dia e de acordo com as tarefas que você está, no caso, naquele momento realizando e também, claro, do gênero, do peso e tudo mais. Doutor, onde encaixar toda essa quantidade de água, né? Porque a gente escuta às vezes, é bom acordar e tomar água em jejum, né? Ou tomar à noite, quer dizer, não é bom tomar enquanto você está se alimentando, não é bom você tomar água porque vai engordar. Eu já ouvi muitas coisas nesse sentido. Quer dizer, qual que é o momento? É bom você tomar um pouco antes das refeições e algumas horas depois que você se alimentou. Quer dizer, o que é mito, o que é verdade dentro de tudo isso? Tem algumas lendas, né? Eu chamo de mitos urbanos, né? Eu acho que a água tem que ser prazerosa. Claro, se você vai tomar em jejum, quando você acorda, é muito bom, porque você já dá um volume hídrico para o seu corpo, ele já começa a aumentar o seu metabolismo, até para poder receber, né, a sua, digamos, primeira refeição, não é? Seria interessante.
Consumir água durante a refeição, isso parcialmente não seria interessante, parcialmente, porque não totalmente. Porque é o seguinte, veja, o que se prega é o seguinte, você tomando muita água durante a refeição, você aumenta muito o volume de água dentro do seu estômago, não é? E o estômago ele vai encher bastante, ele vai ficar com as paredes com um pouco menos de tensão, tá? E aí o reflexo de saciedade demora a vir. Então você acaba comendo mais devido a isso, tá? Por outro lado, mas eu vou consumir água antes da refeição e não durante. Num país que tem 40 graus à sombra, você quer consumir um líquido durante a refeição, você não pode, porque você já tomou antes, aí vai esperar, sei lá, 2 horas para tomar depois, não faz sentido, né? Eu acho que a água tem que entrar no seu dia a dia de maneira prazerosa, claro, e também em volumes adequados, né? Também não pode ter uma hiperidratação, tomar muita água, não é? Também não é legal, mas também pouca também não. Até uma curiosidade, doutor, porque teve uma época que eu fiquei encanada com essa história, eu falei, eu vou começar a beber bastante água. E eu bebia muita água, eu bebia o dia inteiro. Mas eu percebi que quanto mais eu bebia, parecia que eu ficava com mais sede. É isso mesmo. O que acontece, doutor? Porque acontece o seguinte, você acaba tendo o chamado de polidipsia psicogênica, ou seja, você começa a beber muita água e você filtra muito e você faz muito xixi também, entendeu? Então é um grande turnover, né? Isso faz mal para os rins? Não, muito pelo contrário, faz muito bem. O que acaba acontecendo, assim, nesse contexto, é que você meio acaba ficando socialmente um pouco desconfortável, porque você precisa levar a garrafinha para todos os cantos. Precisa ir ao toalete a todo momento. Exatamente. Claro, também se você tiver uma ingestão muito grande, 8, 10 litros, também você acaba tendo uma hiponatriurese, você acaba tendo uma urina com pouca concentração, isso também não é legal, entendeu? Você precisa de um equilíbrio, né, doutor? Tudo na vida é o meio termo, né? Nem muito lá, nem muito cá. Tem que ser o centro ali, né? Mas, assim, eu acho que você consumindo 2,5 litros realmente de água por dia no nosso país, tá tranquilo, 2,5 litros a 3. Agora, fez exercício, pode dobrar isso. Entendeu? Fez exercício, suou mais, bebe mais. Suou mais, bebe mais, né? Porque nós usamos o suor como meio de resfriamento do corpo, né? O suor... né, quer dizer, o líquido ele sai pelos poros, ele evapora e esse vapor ele resfria a nossa pele para temperaturas mais elevadas. Então você perde, às vezes, cerca de 500 ml por dia só de suor. Nem percebe. Né? E nem percebe, entendeu? Né? Doutor, pH da água. Quanto maior o pH, melhor. Quer dizer, a gente vê aí filtros de água alcalina, quer dizer, melhor para o corpo, hidrata mais. O que a gente pode falar nesse sentido? Olha, existe um certo, quer dizer, você pegar uma água com pH mais alcalino, eu acho que é melhor do que o pH ácido. Outro ponto também da água é a quantidade de sódio, né? Quer dizer, quanto menor o volume de sódio, melhor, porque a água também contém sódio. Você vê até no supermercado, você olha no rótulo no ali. rótulo, exatamente. Tem águas mais leves e elas mais pesadas, né? Tem águas também com metais radioativos, né? Que são benéficas e tudo mais. Tem vários tipos de água, né? Mas olha, um copo simples de água filtrada, potável, é o suficiente. Acho que não precisa gastar mais numa água em relação a outra. Você vai pagar uma água, vamos supor, sei lá, X reais, a outra custa 2X. O benefício dessa água não será muito superior àquela água que custa X, entendeu? O benefício maior de qualquer tipo de água, seja em relação ao seu pH, aos seus minerais, é de fato você hidratar e você fazer com que o seu metabolismo aumente com o consumo dela. Doutor, tem muita gente que resolve beber água quando sente sede, como eu mencionei bem na abertura. Quer dizer, nunca bebe, de repente começa a ficar com sede e aí vai lá e toma. Quer dizer, é perigoso isso, né? Porque dizem que o corpo já está desidratado quando a pessoa sente sede. É verdade isso? Não, é verdade. Você, quando você sente sede, você já passou do ponto de estar tomando água. Quer dizer, então o organismo falou, olha, escuta, eu preciso de água, de líquido, não é? Então, eu acho que nesse ponto, a pessoa, digamos, é bom lembrar que ela esqueceu de tomar água em algum momento lá atrás. Então, o corpo teve que avisar, dar um puxão de orelha nele e falar, ó, beba água, né? E pior que muitas pessoas não gostam de água. Então, elas estão com sede, mas elas não procuram a água, elas vão procurar outra coisa. Café, vão procurar açúcar, alguma coisa, refrigerante e tal. O que não é legal, né? Tudo bem, hidrata, mas não é o ideal. O ideal. Quais são os sintomas, doutor, de desidratação? Em quanto tempo a pessoa pode desidratar aí, se ela abusar e ficar muito tempo sem se hidratar?
Olha, se você perder de água corporal 10%, você já corre risco severo, não é? Quanto tempo, doutor? 20% você já está, realmente está num quadro extremamente grave, né? Você pode, assim, depende do grau de atividade que você está fazendo, né? Porque você perde água, como eu já falei, pelo suor, pela urina, pela saliva, não é? Pela transpiração, né? Quer dizer, pela boca, pelos vapores, não é? Então, vamos supor, se você está num ambiente tranquilo, né, quietinho e tudo mais, você vai perder, digamos, 100 ml de água através da respiração, você vai perder, sei lá, 300 ml através da urina, do suor, mais uns 300 ml. Mas se você está num ambiente intenso de atividade, você pode quase que triplicar esses valores. Então, você pode se hidratar rapidamente. Uma hora, 2 horas, você pode desidratar, não é? Então, eu aconselho quem faz alguma atividade física, ou está num ambiente extremamente quente, a cada meia hora, 40 minutos, toma água. Vai ingerindo água, Toma 500 um ml. copinho aí. Tem que tomar, porque essa perda ela é muito rápida. E criança é muito mais, Isso que eu né? ia perguntar, doutor. Criança Através e de idoso? vômito. Idoso também? Também. Desidrata mais Muito, rápido? muito. E dizem que o idoso tem menos sede também. Eu não sei se isso é verdade. Acaba tendo menos sede, sim. Eu acho que esse reflexo de tomar água acaba sendo um pouco mais tardio, entendeu? E também, ele, assim, de maneira muito rápida, ele se desidrata, né? Se você pegar um idoso vomitando ou uma criança vomitando, ela perde muitos eletrólitos e rapidamente ela entra num processo de desidratação. E a pele é o nosso maior guia para isso, né? Uma pele seca, túrgida, que você puxa, não tem elasticidade, quer dizer, num jovem adulto, significa estar desidratado. Né? Doutor, temperatura da água também é uma outra dúvida. Eu cheguei a ler em alguns lugares, acorde de manhã, tome um copinho de água morna, que ajuda aí a queimar as gorduras. E outras coisas também. Ou o contrário, beba água gelada, que ajuda aí no seu corpo. Quer dizer, a temperatura também influencia em alguma coisa? Eu acho que clinicamente isso não é relevante. Se você olhar até mais pela lógica, se tomar um copo de água gelado, ele vai entrar um líquido no seu corpo, digamos, sei lá, 20 graus, 16 graus. Você está com a sua temperatura de 37. Então, a água, o que ela faz? Ela sequestra, né? Essa temperatura. Então, você tem que gastar energia para aquecê-la, para que ela se adequade, né, à temperatura corporal. Então, você gastaria mais até energia tomando uma água gelada do que uma água morna, né? Agora, a água morna é horrível também, vamos combinar, hein? Não é verdade? Né? Então, acho que coloca um limãozinho ali na água, que ajuda também. Então, são alguns mitos, né? Marcelo, você acha que tomando água com limão de manhã emagrece? Não tem nada, nenhuma evidência médica que isso de fato... Nenhuma comprovação científica. Exatamente. Mas eu tenho, assim, relatos no consultório que as pessoas falam, olha, nossa, Marcelo, agora eu estou tomando água com um pouquinho de limão de manhã e já emagreci e tal. Eu acho que tem algumas coisas que você não tem que refutar, quer dizer, você pode até não entender o porquê isso aconteceu, porque não teria uma lógica. Mas está dando certo, né? Mas está dando certo, deixa. E mal não faz também, né? Então tá excelente. Isso é importante, isso, né? Isso é não fazendo mal para a saúde. E, doutor, água com gás também é uma outra questão. Pode substituir a água normal? Olha, faz mal pela quantidade de gás? Dá celulite? Não, a celulite é um mito, né? Essa coisa de que o gás que sai pela pele faz... Não, isso é mito. Agora, o gás, claro, você tem lá essas bebidas gaseificadas com consumo excessivo, sim, elas podem piorar um pouquinho a questão da osteopenia, da osteoporose, não é interessante. Mas porque está num outro pH, tal, por causa do gás. Mas, assim, eu falo, as pessoas que não gostam de beber água e que gostam apenas de água com gás, comece pela água com gás. Depois, esse hábito de tomar água, mesmo que com gás, depois ele consegue passar isso para a água mesmo sem gás. Porque ele adquire, né, aquele hábito de você beber, né, aquele líquido transparente, inodoro, sem gosto, né? Então ele passa a ter esse hábito. Então ele vai migrar depois com o tempo para água sem gás. Mas não diria que a água com gás faz mal, que a pessoa está sendo prejudicada. Não vejo por esse... É muito pior não tomar do que você tomar ela, mesmo que seja gasificada. Certo. Entendeu? Doutor, lendo também sobre o assunto, eu cheguei a ler um artigo que dizia que durante a gestação, a água que a mãe ingere, ela protege ali o embrião, que ela ajuda nesse processo. Quer dizer, quando a gente fala de gestante
Tem também alguma coisa nesse sentido da gestante precisar tomar mais água ainda, justamente por conta da gestação? Como que é isso? Sim, porque a gestação você tem, ela tá, quer dizer, é ela e mais o filhinho dela, né? Então você tem o líquido amniótico, né? Que envolve o bebê. Esse líquido, ela tem que produzir. Para produzir, tem que ter reação metabólica, quer dizer, aumentar o metabolismo. Então, a ingestão de água, eu acho que é fundamental, né? Como eu já falei lá atrás, ela vai acelerar o metabolismo, ela vai equilibrar, ela vai tirar essas toxinas a mais que ela possa vir a ter durante o dia, não é? E ajuda a fabricar mais líquido amniótico. Leite também, o leite materno também, se você tem uma mãe mais hidratada, também na produção de leite melhora também, não é? Quer dizer, a hidratação, ela é tudo, em qualquer fase da vida, e na gestação ainda mais, tá? Doutor, isso me chama bastante atenção, essa questão da hidratação, porque eu cheguei a ler também que a água ajuda a hidratar o nosso cérebro, né? Muita gente não sabe, mas dizem que a água realmente faz essa função, inclusive falta de concentração, perda de memória, tudo isso pode estar justamente ligado ao fato da pessoa não tomar água regularmente. É isso mesmo? Sim, o cérebro está envolto no meio aquoso. Por exemplo, o indivíduo que toma, por exemplo, uma bebida alcoólica, um vinho, não é? Tomou muito vinho e não se hidratou. De manhã ele acorda com o quê? Com uma dor de cabeça, um pouco de ressaca, não é? E o que é isso aí? Você desidrata o cérebro, não é? Então, é muito importante você ter essa hidratação, inclusive para as funções neurais, tá bom? Para a parte cognitiva nossa, né? Se você se desidrata, você tem alteração de visão, de percepção, de cognição, não é? Não tem aqueles filmes, a pessoa está lá no deserto, morrendo de sede, ele tem visões, não tem aquela coisa? Ele está vendo alucinações, exatamente por causa disso. Toda a parte nossa cognitiva fica comprometida, entendeu? Certo. Então, é muito importante hidratar para que você evite isso, né? Doutor, e quem não consome água suficiente, quais tipos de doenças isso pode desencadear, especialmente na velhice, como a gente comentou, que às vezes o idoso não sente muita sede, acaba não tomando água. Quer dizer, a gente tem doenças aí correspondentes à falta de água? Sim, se você não tomar água de maneira adequada, você vai acabar, digamos, prejudicando o seu rim, né? Porque o rim precisa de água para poder funcionar, não é? Você não vai eliminar as substâncias tóxicas, né? Porque onde é que sai todas as nossas toxinas? Sai pelo rim. Se você bebe pouca água, você faz pouca urina. Fez pouca urina, você elimina menos, né? Digamos, elementos tóxicos. Então, isso traz toda uma reação em cadeia negativa para o seu metabolismo. Então, a água ela é fundamental para a saúde, isso é inegável. E eu acho bacana desse projeto, porque isso faz com que as pessoas se conscientizem de algo tão simples e tão à mão, e que a gente abre mão, a gente não usa isso, não é? E às vezes você acaba tomando um monte de remédios. Poderiam ser evitados. Porque simplesmente você não se hidratou, por exemplo. Não é? Então, isso eu acho que é muito importante ter essa conscientização da água. E até pelo respeito em relação a ela também, né? Porque a gente não dá importância, né? Você pode ficar sei lá, semanas sem se alimentar, mas você não pode ficar dias sem beber água. Em geral, 5 dias você já vem a óbito. 5 dias. Entendeu? Então, agora, sem comer pode ficar 10, 15 dias, mas sem beber água não tem jeito. Não é? E é muito importante, né? Então, eu tenho que ter um grande carinho por ela, um grande respeito. E quem tem essa possibilidade de tomar água potável, que está à mão, tem que fazer disso criar um hábito. Criar um né, hábito, não é? Porque a gente acaba no dia a dia esquecendo, né? Aquela correria toda. E outra também, como eu já falei, a pessoa toma muito café, por exemplo. Cara, o café é líquido, né? Talvez por isso ele acabe não bebendo muita água, porque toma muito café e tal. Mas isso não consegue fazer com que não tenha que tomar água, não é? Então, eu acho que a água, para todos nós, é um excelente remédio, né? Com certeza. E, doutora, a perda de líquido no organismo tem também como consequência uma maior aí, produção dos hormônios do estresse, por exemplo? Quando a gente pensa em hormônios? Olha, os hormônios do estresse, na realidade, você tem aí o cortisol, que é feito pela suprarrenal, não é? E se você está desidratada, você vai passar por um estresse metabólico, não é? Já falamos que mexe com a parte cognitiva e tudo mais e tal. Então, se você está no estresse metabólico, com sede, irritabilidade, tudo mais, você vai ter, claro, um estresse
digamos, emocional. E isso vai fazer com que se acelere a produção de cortisol. Tá? O cortisol ele vai aumentar, sim. E aí você vai reter mais água, você vai reter mais, entendeu? Mais líquido e tudo mais. Estava lendo também que café, bebidas alcoólicas, refrigerantes, eles ajudam a desidratar o corpo. Por causa do sódio, né? Se você veja, tem alguns refrigerantes que você bebe, parece que você bebe mais, porque você não consegue não beber, né? Porque tem muito sódio, então dá mais sede. É como se estivesse tomando água do mar, eu brinco, né? Entendeu? Claro, de maneira grosseira. Mas assim, dá mais sede, então você acaba não, quer dizer, de maneira não efetiva, se hidratando bem, entendeu? E doutor, para a gente saber se a gente está hidratado ou não, além dessas outras questões que a gente colocou, a questão, né, do exemplo que o senhor deu, que eu achei bem interessante, da pessoa no deserto ali que está alucinando, começa a ver tudo embaçado, quer dizer, justamente por essa falta de hidratação. Mas existem outros sinais que denotam isso, por exemplo, a cor da urina, por exemplo, se ela está mais escura, isso também demonstra ali que está faltando. É isso mesmo. Você pode, por exemplo, pode observar pelo bolo fecal, um bolo mais ressecado, você mesmo perde também água pelo bolo fecal. A dificuldade de ir no banheiro. De ir no banheiro, exatamente. Né? Se você, por exemplo, se você tomar água de manhã, uma das coisas que se preconiza é a água de manhã em jejum, porque melhora o trânsito intestinal. Entendeu? Você hidrata mais, melhora o bolo fecal. O outro ponto que você falou muito bem é da urina, né? Uma urina mais concentrada, ela é mais amarelada, porque a urina, a cor dela, normal, é de um amarelo ouro, que a gente chama. É uma cor chamada de sui generis, né? Se você tá com pouca hidratação, ela fica muito, mas muito amarelada, fica muito escura. E a sua densidade, ela fica muito alta. Então, é uma urina complicada, você vai ter menor volume de urina, você vai ter mais chance de ter cálculo renal. Cálculo renal, você vai ter uma maior chance de você ter um problema renal lá na frente. Né? Um cálculo renal que pode impactar seu rim, que pode trazer danos irreparáveis ao seu rim. Então, você pode observar se tomou muito ou pouca água pelo volume de urina que você faz. Faço pouco xixi, alguma coisa está errada. Né? Ou você não tá filtrando, então você bebe água e o teu rim já não está muito bem, ou você não bebeu água e ele está bem, mas vai ficar mal, porque não bebeu água, entendeu? Então, é um excelente parâmetro esse. E para quem se preocupa com a estética, né, doutora? A mulher quer ficar bonita, de repente vai para academia, se alimenta bem, mas não toma água, é complicado, né, doutor? Porque acho que a água também afeta ali na qualidade da pele, do cabelo. Muito. A tez da pele, ela é, quer dizer, proporcional à sua hidratação. Você tem hoje cosméticos que meio que mimetizam isso, né? Que tentam fazer com que ela pegue mais gotículas de água e ela se hidrate mais, né? Quer dizer, a pele, quanto mais você está hidratado, mais, digamos, tez ela fica, entendeu? Então, quanto menos você toma água, mais rugada ela vai ficar, né? Com aquela pelinha toda parecendo uma uva passa, né? Toda machucadinha, enrugadinha, entendeu? Quem quer ficar mais jovem aí? Água. Viver mais e ficar mais jovem. Ou pelo menos parecer mais jovem, pelo menos. Tá certo. Então ficam aí as dicas do doutor José Marcelo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp. Parece um assunto tão simples, mas é super importante, né, doutora? Verdade. A gente passar todo esse conteúdo aí para o nosso telespectador. Muito obrigado pela oportunidade. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena. Eu tô com a situação.